Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Como utilizar a linguagem cinematográfica para pensar a religião? No programa de hoje eu converso com o professor Frederico Piper Pires, professor do programa de pós-graduação em Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele é doutor em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, a UMESP, e também doutor em Filosofia pela USP. Frederico é autor do livro Religião e Cinema, que é o tema do Religare de hoje. Seja bem-vindo, Frederico, é um prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado, Flávio. Para mim é um prazer estar aqui conversando sobre esse tema que a mim me interessa muito e eu acho muito fascinante também. O Religare chega até você agora em todo o Brasil por meio de antena parabólica. Podemos ser sintonizados por 25 milhões de lares em todo o país. É a TV Horizonte cada vez mais perto de você. É muito fácil sintonizar. Veja como fazer no site tvhorizonte.com.br. E pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Frederico, como é que foi a sua aproximação, não é, dessa temática religião e cinema? Bem, Flávio, já tem uns 10 anos, mais ou menos, que eu tenho um interesse, já tinha pensado em oferecer um curso sobre isso. E aí eu fui observando também que aqui no Brasil, apesar de haver alguns textos publicados, algumas entrevistas de pessoas que já se interessaram pelo tema, ele foi sempre tratado mais pontualmente. E aí, a partir disso, então, oferecendo um curso lá na pós-graduação em Ciência da Religião da UFJF, eu vi que havia um interesse, né, por parte das pessoas no tema, e a partir disso, então, resolvi levar a ideia adiante, né, e que acabou se materializando nesse livro Cinema e Religião. Sim. E como é que é isso, né? Pensar a religião a partir do cinema? Bem, Ou desculpe, ou é pensar o cinema a partir da religião? na verdade, a ideia é estabelecer um diálogo, né, entre cinema e religião, e em parte isso vem também da observação que eu fui fazendo, de que a gente normalmente pensa a teoria da religião a partir de textos filosóficos, a partir de textos teológicos ou de textos sagrados, mas havia, principalmente aqui no Brasil, pouca aproximação em relação ao tema utilizando-se da linguagem cinematográfica, que tem, obviamente, algumas similaridades, né, com os livros, vamos dizer assim, com a linguagem escrita, mas que também tem aspectos bem peculiares. E, diferentemente, né, do que ocorre fora do Brasil, nos Estados Unidos já tem uma disciplina estabelecida, ela já como um campo mais sistemático de pesquisa há 30, 40 anos, e aí também eu fui tomando contato, né, com essa literatura e fui percebendo que era possível a gente tentar pensar a religião também a partir da linguagem cinematográfica, percebendo o que ela tem a dizer sobre a religião e que medida isso nos ajuda, né, a entender esse fenômeno tão complexo e que certamente demanda de nós, né, que queremos compreender a religião, nos aproximarmos também de outras linguagens, de outras possibilidades de entendimento do tema. Vocês já desenvolviam lá na Universidade Federal de Juiz de Fora um trabalho sobre literatura e religião. E agora, então, você está trabalhando também com cinema e religião. Isso. No Brasil, onde mais há esse tipo de aproximação entre cinema e religião? Você me comentava um pouco antes, não é, que parece que no Nordeste, né, na Federal do Sergipe, há uma iniciativa? Isso, como eu disse, aqui no Brasil havia iniciativas mais pontuais, né? Tanto é que, normalmente, esse tipo de trabalho se inseria muito nesse âmbito de literatura e religião. Agora, nos últimos tempos que nós, junto com professores da UMESP, da Federal de Sergipe, nós temos tentado, então, articular um grupo de pesquisa que trabalhe não só cinema, mas trabalhe cultura visual, o que vai envolver, certamente, cinema, mas também outras formas de linguagem visual. É a Magali Cunha, lá na UMESP? Não, seria o Helmut Renders e na Federal de Sergipe, principalmente o Joy Marçal, que também já vem trabalhando esse tema há mais tempo, desde uns 10 anos atrás, pelo menos. Sim, perguntei pela Magali Cunha, porque ela tem um trabalho na área de comunicação, por isso que eu imaginei que ela estivesse envolvida também. Então, são esses 3 pontos assim de referência
Então, você lá na Universidade Federal de Juiz de Fora, o Helmut Renders na UMESP, né, a Universidade Metodista de São Paulo, e o Joy Marçal da Federal do Sergipe. E que iniciativas vocês estão assim planejando? O que é o presente e o que será o futuro dessa pesquisa, né? O que vocês estão planejando? Bom, a gente acaba trabalhando cada um com uma certa especificidade dentro desse lugar mais amplo que é a linguagem, que é a cultura visual, né? Então, por exemplo, o Helmut tem trabalhado mais com a questão das obras artísticas, principalmente pinturas. O Joy, ele também vem trabalhando com a relação entre religião e cinema, tá? Isso numa perspectiva, digamos, que utiliza um referencial teórico mais teológico, do Tillich. E no meu caso, eu venho tentando pensar especificamente o cinema, um cinema, digamos assim, mais clássico, e tentar, a partir da aproximação dessas obras, perceber o que eles têm, então, elas têm a dizer sobre a religião, quer dizer, pensar ou se aproximar da obra fílmica perguntando-se sobre o que ela pode nos ensinar sobre religião, para pensar a religião especificamente. E como tem sido esse desafio, né? Você vem de uma formação em ciências da religião, em filosofia, como é que é pensar a partir de uma outra linguagem, não é? E pensar numa teoria da religião a partir dessa nova linguagem? Isso, na verdade, foi o primeiro grande desafio, né? Porque e eu sempre tenho que me cuidar muito em relação a isso, porque há uma tendência de se transformar o filme num texto, né? E aí não se atentar à especificidade da linguagem cinematográfica. Então, assim, um dos primeiros cuidados foi tentar perceber alguns aspectos peculiares, então, como o movimento, luz, foco, plano, tudo isso determina a construção também de um filme, quer dizer, é preciso atenção a esse aspecto mais técnico da composição e da construção de um filme. E por outro lado também, eu procurei, digamos assim, não negar essa formação para tentar estabelecer aí nessa aproximação do cinema justamente esse diálogo. Então, assim, uma das coisas que eu percebi é que normalmente nas abordagens teóricas mais clássicas da religião, a gente observa que há sempre uma tentativa de perceber em que medida a religião ela é construtora de sentido. Então, em que medida a religião, por exemplo, para Freud é um amparo, um abrigo, né, frente a uma situação de desamparo. Para o Eliade seria uma espécie de construção de mundo, de sentido. E mesmo para o Peter Berger, que é uma outra perspectiva, ele vai enfatizar bastante o papel da religião na construção de mundo. Então, quer dizer, tomando isso como um pano de fundo, eu fui me aproximando de certos filmes e percebendo em que medida eles questionavam mesmo alguns desses pressupostos. Então, alguns desses filmes, ao invés de mostrar a religião como construção de sentido, resgatavam a religião muito mais como aquela que coloca os sentidos estabelecidos em questão, em xeque. Então, a religião ali é vista muito mais como aquilo que eclode um caos do que propriamente estabelece um sentido. Então, por exemplo, essa aproximação foi muito interessante de se perceber, porque era um aspecto que as teorias da religião mais, digamos assim, estudadas, ou normalmente às quais se recorre mais, acabam deixando escapar, e que justamente a linguagem do cinema, a linguagem cinematográfica, acaba, ao seu modo, resgatando e colocando, vamos dizer assim, uma luz em cima dessa face da religião, que eu acho fundamental também para a gente entendê-la. Ou seja, não é algo assim tão explícito, não é um filme, por exemplo, que fala de religião. A religião pode passar ali de maneira bastante sutil. Isso é um tema também que é bastante interessante da gente perceber, porque não há classificação, a rigor, a não ser nas videolocadoras, de filme religioso. Quer dizer, você tem suspense, drama, mas não existe essa classificação de filme religioso. Então, isso abre uma pergunta que é o que pode ser considerado um filme religioso? Sim, tá? sim. Então, assim, a tendência mais tradicional, mais clássica, é você tentar perceber o filme religioso ou caracterizar o filme como sendo religioso por aparecer símbolos religiosos, mitos, quer dizer, uma referência explícita à religião.
Mas há uma outra possibilidade de entendimento disso, que você vai não tanto trabalhar a compreensão de um filme religioso a partir desses elementos, mas resgatando outros aspectos que talvez são mais camuflados, quer dizer, há um aceno mais indireto a um elemento propriamente religioso, que não necessariamente precisa aparecer explicitamente na tela. Sim. Bem, o nosso convidado ele foi duplamente gentil. Primeiro, porque veio de Juiz de Fora a Belo Horizonte gravar conosco, e segundo, porque deixou 2 exemplares do livro Religião em Cinema. Se você tem interesse nessa temática e quer participar do sorteio, você pode entrar em contato com a nossa produção. O nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Por esse e-mail você se inscreve no sorteio e o Luiz da produção vai encaminhar o retorno daquelas pessoas que foram sorteadas com um desses 2 exemplares que o Frederico nos deixou aqui. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos já para falar mais sobre religião e cinema.